É isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de R$ 997, você vai poder se inscrever por R$ 497 ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito? Aprendendo inglês? Começando a construir a sua fluência? Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Inglês com The Chosen. Está começando nesse exato momento a aula número 6 dessa jornada. Você que por acaso não assistiu às primeiras 5 aulas dessa jornada, estão todas organizadas em uma playlist. A playlist Inglês com The Chosen. Eu vou fazer questão de deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir as 5 aulas iniciais dessa jornada. E o recado mais importante já foi dito aqui no início desse vídeo. As inscrições estão abertas pela metade do preço. Um desconto que nós só fazemos uma vez por ano lá na Black Friday, no final do ano. Você que ainda não tomou a decisão de começar a construir a sua fluência, dominar as 4 habilidades, praticar conversação, mergulhar em filmes, séries, músicas, a Bíblia, estudar inglês diariamente, construir o seu aprendizado de modo sequencial. Eu quero te convidar a vir aqui no link na descrição desse vídeo, o link teachermurilo.com/desconto 50 off. Dentro desse link contém todas as informações sobre a jornada do zero à fluência, um dos maiores cursos de imersão na língua inglesa do Brasil. Então corre lá e conheça a jornada do zero à fluência. E gente, esse valor aí não vai durar por muito tempo, tá? Então corre lá e já garanta a sua vaga. E bora para mais uma aula, né? Bom, essa aula número 6, ela é basicamente uma continuação da aula número 5. Na aula número 5, a última aula dessa jornada, iniciamos analisando uma cena da série The Chosen, em que Jesus está citando as bem-aventuranças para que Mateus pudesse registrar ali nos primeiros versos do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E é o seguinte, para a gente iniciar essa aula, nada mais justo do que trazer a cena da última aula para a gente se conectar com essa aula de hoje. Então nós vamos iniciar assistindo, sem legendas, a cena que nós analisamos na aula número 5, ok? Inclusive eu quero saber se você conseguiu entender tudo, tá? Essa aula 6 é a sequência da aula 5. Para você se conectar aqui, você precisa ter assistido a aula número 5 para você entender o contexto, enfim. Mas vamos lá, nós vamos iniciar assistindo a cena da última aula. Comenta aí, o quanto que você consegue entender dessa cena agora, depois que você assistiu a aula número 5. Vamos lá! Matthew. Bye-bye. I've got it. The opening? Yes. What is it? A map. A what? Directions. Where people should look to find me. Okay. Give me a moment. I'm ready. Have I? Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Bom, você que assistiu a aula número 5, eu tenho certeza que você entendeu tudo, 200% dessa cena, né? Se você não entendeu, eu vou dar uma dica pra você aqui. Volte lá naquela aula, assista, reassista, assista de novo, escreva tudo, repita tudo, ouça, fale, repita. Olha, pensa sempre o seguinte, em cada aula que você está aqui assistindo, mesmo que seja aula com filme, com série, com música, não importa. Você vai sempre conduzir os seus estudos a praticar e desenvolver 4 habilidades. Ler, escrever, ouvir e falar. Se você não faz esses 4 pontos durante as aulas, você está deixando de desenvolver habilidades. Entenda uma coisa, desenvolver habilidades não tem nada a ver com conhecimento teórico, tá? Não estou falando aqui de palavras que você tem que decorar, que é vocabulário. Estou falando de você desenvolver habilidades. Capacidade de ler mais, escrever mais, conseguir compreender mais ouvindo, principalmente em uma cena sem legendas como essa, e também falar mais. É possível você praticar o seu speaking, estudando inglês com filmes. Tem muita gente que não acredita. Eu sou uma prova viva disso. É possível você aperfeiçoar o seu speaking estudando com filmes e séries, só que você precisa repetir. Quando você fica só no modo telespectador, você não consegue extrair o máximo de uma cena, tá? O objetivo aqui não é que você entenda apenas o que tá passando, senão eu ia falar pra você assim, ó, vai lá na Netflix, assiste com legenda em português e vai entender tudo. Pronto, a missão não é essa, a missão é dominar as 4 habilidades com tudo aquilo que você se envolve. É sobre isso que eu falo dentro do meu método, dentro da jornada do Zero Fluência. Tudo que você for aprender dentro do inglês, conduza sempre à evolução das 4 habilidades. O que nós vamos fazer agora? Vamos continuar essa cena. Tem mais algumas bem-aventuranças aí que Jesus vai compartilhar com Matthew, ou Mateus, como conhecemos, né? E é o seguinte, vamos começar assistindo sem legendas. Agora é a cena que nós vamos analisar e estudar e praticar as 4 habilidades nessa aula de hoje. Então, bora lá, deixa o like aqui. E sim, essa cena é um pouco menor porque é a conclusão da cena, ok? Vamos começar sem legendas, depois vamos assistir com legendas em inglês e depois vamos analisar pausadamente como vocês já estão acostumados. Vamos lá? Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Yes. But how is it the map? If someone wants to find me, those are the groups they should look for. And then? You are the salt of the earth.
E assim concluímos essa cena, meus amigos. Agora, vamos assisti-la, essa cena de hoje, com legendas em inglês. Por que quando a gente assiste com legenda em inglês, a compreensão aumenta mais um pouco? Porque agora você está ativando o seu lado visual, leitura. Se você assiste e entende muito mais quando tem um texto, quando tem uma legenda, é um sinal de que a sua habilidade de leitura está mais evoluída que a sua habilidade de compreensão, de listening. Por isso que eu quero te incentivar, te desafiar a assistir mais coisas sem legendas, para você acostumar seu ouvido a praticar um pouco mais o listening. Então vamos agora assistir com legenda em inglês. Comente aí se ficou mais fácil agora. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Yes. But how is it the map? If someone wants to find me, those are the groups they should look for. And then? You are the salt of the earth. Pois é, vamos lá, gente. A primeira frase, a primeira palavra, a primeira expressão que é dita aqui, vamos lá. Ele está iniciando dizendo abençoados são, ou bem-aventurados são. Nós já falamos sobre isso na aula número 5, né? Mas vamos lá, aqui ele inicia da mesma forma, né? Blessed are those. Blessed are those. Blessed significa abençoado, ou pode ser plural, abençoados, porque aqui é abençoados, são, are, indica são. Those, ao pé da letra, significa aqueles ou aquelas. E aí nós falamos na última aula que você pode, se você quiser, adaptar para bem-aventurados os que, ao invés de falar abençoados são aqueles. Você pode adaptar. A adaptação é o que você faz quando você está traduzindo para um formato no qual você utilizaria na língua portuguesa. Você pegar o texto do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, você vai perceber que em algumas versões bíblicas se inicia dizendo bem-aventurados os que, e aí já vai direto para o assunto. Você pode adaptar dessa forma. Aqui nesse caso seria o quê? Bem-aventurados são, ou bem-aventurados os que Who are persecuted for righteousness' sake. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, ó, bem-aventurados são aqueles que, aqui nessa frase começa com who significa quem, mas quando se trata de um conectivo, ele é o tipo que. Então, bem-aventurados são aqueles que are persecuted, significa são perseguidos. Bem-aventurados os que são perseguidos. Você pode adaptar para dessa forma. E depois, for righteousness sake. Nós falamos que o termo righteousness significa justiça, no sentido de retidão. E aí, nós já falamos aqui em uma aula de inglês com a Bíblia que o termo sake significa causa. É interessante, eu não lembro em que texto que foi, mas nós falamos no sentido de por causa do seu nome.
For his name's sake. Se eu não me engano, foi lá no Salmo 23 que nós analisamos que tinha essa palavra, sake. Sake significa causa. Esse trecho final poderia ser traduzido para por causa da justiça ou por amor à justiça. Seria uma segunda adaptação, mas eu diria que o mais adequado seria por causa da justiça. Então Jesus está dizendo o seguinte: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Então, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por causa da retidão. For theirs is the kingdom of heaven. E aí nós falamos na última aula que for, em alguns contextos, significa pois. Nós vemos aqui dois sentidos diferentes do termo for. Primeiro, aqui é dito for righteousness sake, que quer dizer por causa da justiça, certo? E aí depois é importante entender que o segundo for... Sake. For theirs is the kingdom of heaven. Esse segundo for que é citado, ele fala mais sobre o pois, ou até mesmo porquê. Porque deles, ou pois deles, é. For theirs is. For theirs is the kingdom of heaven. Entenda uma coisa, não é kingdom of heaven. Não, não é of, é of. Of heaven. Of heaven. So, for theirs is the kingdom of heaven. Pois deles é o reino dos céus. Esse texto que é dito aqui já foi analisado na última aula, tá? Jesus já citou alguma bem-aventurança dizendo que pois deles é o reino dos céus. Então ele cita mais de uma vez esse trecho final que você está vendo aqui agora. For theirs is the kingdom of heaven. 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 Blessed are you. E aqui é interessante porque Jesus, quando vai citar essa próxima bem-aventurança, ele olha para Mateus, como se estivesse dizendo até mesmo diretamente para ele, né? Blessed are you. Agora, ele não está falando blessed are those. Abençoados ou bem-aventurados são aqueles. Agora tem um sentido um pouco mais profundo, um pouco mais intenso. Ele está olhando diretamente para Mateus aqui, dizendo abençoados são vocês. Ou bem-aventurados são vocês. Aqui é um sentido realmente dele olhar, como se ele estivesse indo para Mateus mesmo. When others revile you and persecute you. Então, bem-aventurados são vocês. When significa quando. When others, outros, revile you. Significa, literalmente significa insultarem você. Ou você pode adaptar para te insultarem. Quando outros te insultarem. And persecute you. E perseguirem você. No português você pode usar o te. Te insultarem, te perseguirem. Então, quando outros te insultarem e perseguirem você. Ou e te perseguirem. Então, gente, essa bem-aventurança está dizendo o seguinte. Blessed are you. Bem-aventurados são vocês. When others revile you. Quando outros insultarem vocês. And persecute you. E perseguirem vocês. Murilo, como assim? You pode significar você ou vocês. É importante ressaltar isso, né, gente? É válido você lembrar que o termo you
Pode significar você, como pode significar vocês. Tudo depende do contexto. Aqui no caso é um duplo sentido, porque Jesus está dizendo para Mateus, mas claro, esse texto vai servir para milhões de outras pessoas. Então, é a vantagem do inglês, né? O you não é só você e não é só vocês, pode ser os dois. Então, quem está lendo isso aqui, quem está ouvindo isso aqui, blessed are you. Abençoado ou bem-aventurado é você, ou são vocês, tanto faz. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely. E então ele diz, and utter all kinds of evil. Quando ele fala utter, proferir, all kinds of evil, significa todos os tipos de mal. E proferirem todos os tipos de mal. Against significa contra. Então, e proferirem todos os tipos de mal, against, contra you, contra você, ou contra vocês. Falsely significa falsamente. Então, e proferirem todos os tipos de mal contra vocês falsamente. On my account. E Jesus já ainda diz, né? On my account. Significa na minha conta. Você pode, se você quiser, adaptar para por minha conta. Seria algo tipo por minha causa, literalmente. Então vamos fazer o seguinte, até o momento foi 30 segundos de análise. Até aqui. E eu vou executar esses primeiros 30 segundos. Eu quero que você comente aí. Estou entendendo mais ou menos, ou não entendi nada. Seja sincero, ok? Nós estamos analisando aqui pausadamente para que você entenda tudo. Entenda como se escreve, como se utiliza, como fala, como pronuncia cada palavra. E não tenha pressa, tá? Vamos lá. This is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. É isso aí. Então, on my account foi a última coisa que Jesus disse até aqui. Agora, na sequência, preste muita atenção. Rejoice and be glad. Rejoice and be glad. Sabe uma coisa que é importante ressaltar aqui? And, de E, você raramente vai pronunciar a letra D. Geralmente você pronuncia essa palavra só N. Rejoice and be glad. Rejoice and be glad. Preste atenção. Rejoice and be glad. Ele não fala and be, não, and be. Por quê? Porque dentro do inglês tem um padrão para você não esquecer, que é a força das palavras está no começo e não no final. Então, eu não falo glad, eu falo glad. E o D no final, ele quase não é pronunciado, é sutil. Escreve aí para você não esquecer. Palavras que terminam com consoante não tem força no final, não tem ênfase. Escreve aí, inserir sutileza na fala das palavras que tem consoante no final, para você não esquecer disso, tá? Esse é um dos diversos padrões que a gente apresenta lá dentro da jornada do Zero à Fluência. Gente, esses pequenos padrões, esses pequenos detalhes aqui, que nem eu falei do and, isso aqui é o que ajuda você a entender o inglês da vida real, a você falar de modo natural, se expressar de modo natural. Isso aqui é importantíssimo você entender para que você fale inglês de modo mais leve. Rejoice and be glad. Regozijem-se
Quem aí sabe o que significa regozijar? É um sentido de alegria extrema. Então, regozijem-se. E be glad, fiquem felizes. Você pode até adaptar para fiquem contentes ou e alegrem-se. Regozijem-se e alegrem-se. Rejoice and be glad. For your reward. É importante entender outra coisa, tá? Só para ressaltar aqui, ó. Ali nós temos o termo glad, certo? Glad significa alegre, feliz, é semelhante ao happy. Só que é interessante aqui porque ele fala, e sejam alegres, tá? And be glad, e sejam alegres. O que eu fiz foi adaptar pra e alegrem-se. Só pra você entender o porquê que eu adaptei pra e alegrem-se, ok? Rejoice and be glad. For your reward will be great in heaven. E então ele conclui dizendo, for, mais uma vez, indica pois sua recompensa, for your reward. Preste muita atenção aqui, ó. Vou colocar de novo essa frase para você ouvir. For your reward. For your reward, pois sua recompensa. É importante você lembrar que isso aqui pode ser tudo no plural, tá? Poderia ser, pois a recompensa de vocês will be great in heaven. Will be great in heaven. O que ele quer dizer com isso? Will be indica futuro do verbo to be. Será. Então, pois sua recompensa será great. Great pode significar ótimo. Pode significar também grande. O contexto aqui indica que é grande. A sua recompensa será grande. For your reward will be great in heaven. Nos céus. Yes. Yes. Sim. But how is it a map? E então ele pergunta, but how is it a map? But significa mas. How, como. O início significa but how is it? Mas como é isso? Ao pé da letra significa como é isso. Só que aí você tem o termo a map. Embaixo aqui, né, significa um mapa. Mateus está perguntando, mas como que isso é um mapa? But how is it a map? Repita comigo aí, ó. But how is it a map? 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 If someone wants to find me, If someone wants to find me. Eu falei someone's com S, né? Não, não tem S, tá? If someone wants to find me. Preste muita atenção aqui, ó. If someone, se alguém. É importante você entender que someone significa alguém, alguma pessoa. Someone. Então, Jesus está dizendo, se alguém, if someone wants, quer, tem esse S no want, porque é uma frase que está no presente e na terceira pessoa. Presente, terceira pessoa. Someone é uma terceira pessoa. Toda vez que você afirma no presente e na terceira pessoa, deve-se colocar um S no final do verbo. Want é um verbo querer. Você coloca um S, por quê? Toda vez que você conjuga qualquer coisa com it no presente, em uma afirmação, tem que colocar um S. É uma regra básica do presente simples dentro do inglês. Então, if someone wants to find me, se alguém quer, aí você vai poder adaptar para se alguém quiser, porque é uma possibilidade, to find me. Me encontrar. To find é o verbo encontrar. Então, encontrar a mim. Se alguém quiser encontrar a mim, ou se alguém quiser me encontrar, me achar. If someone wants to find me. if someone wants to find me,
Those are the groups they should look for. Those are the groups. Ao pé da letra significa aqueles são os grupos. E ele citou aqui vários tipos de grupos, né? Bem-aventurados aqueles que são assim, aqueles que fazem isso, aqueles que são dessa forma. Grupos, categorias. Então, those é o plural de that. Grave isso aí para você não esquecer. That, singular. Those, plural. Então, those are the groups. Aqueles são os grupos. Você pode até adaptar para esses são os grupos. They should, que eles devem, ou deveriam, ou deviam, look for, procurar. Nós falamos na última aula que look for é o phrasal verb que indica procurar. Então, esses são os grupos que eles devem procurar. Those are the groups they should look for. If someone wants to find me, those are the groups they should look for. If someone wants to find me, those are the groups they should look for. If someone wants to find me, those are the groups they should look for. And then? And then, geralmente quando alguém pergunta isso em inglês, a pessoa quer saber o seguinte. E então, e aí, e depois, é sempre dando a ideia de que tem alguma coisa a mais depois disso, né? And then, sabe quando você tá contando uma história? E aí você vai falar assim, e aí, e depois, e então, and then, você vai usar essa estrutura aqui. Então, Mateus quer saber, and then, e então, e aí... And then? Preste atenção. Uma palavra se junta com a outra, tá? And then. And then. E vai virar and then. And then? Às vezes acontece isso. Você conhece uma palavra, conhece a outra, mas aí quando junta você já não entende mais nada. Por quê? Porque talvez você não está estudando as conexões da maneira certa. E aí como é que você faz para entender isso aqui na prática? Se acostume com o som, pratique do jeito certo, escreva, repita, se habitue, até o ponto de chegar e você falar esse tipo de frase de modo natural e espontânea. Tudo aquilo que você flui de modo natural e espontâneo é só um simples resultado, um simples fato de que você passou muito tempo acostumado com aquela estrutura, com aquele vocabulário. Tudo aquilo que você consegue hoje se expressar com naturalidade e espontaneidade dentro do inglês, sabe por quê? Foi porque você passou muito tempo imerso naquele assunto. Por trás de qualquer pessoa que se tornou fluente, tem dezenas, centenas de horas que ela passou envolvida com aquele assunto. Naturalidade e espontaneidade numa comunicação não acontece com você estudando regra, não acontece com você vendo toneladas de vídeos, não, acontece quando você pratica isso. Por isso que eu bato muito na tecla aqui, para um pouco de assistir e vai estudar praticando, vai desenvolver estruturas, vai sim dominar vocabulário, vai sim dominar a estrutura, vai sim dominar a gramática. São os porquês da língua, é o que dá sentido, é o que dá o lado lógico. Não é porque nós estamos estudando como filme, como série, que você vai descartar a gramática do seu aprendizado. Você vai ferir um dos fatores mais importantes que vai trazer lógica à sua comunicação, que é o lado gramatical. Importante você entender como se comunica no presente, no passado, no futuro, como que você cria pergunta, como que você cria resposta, como que você responde às pessoas. E isso você não aprende decorando expressões prontas, decorando frases prontas. Tem gente que quer estudar inglês, vai lá. Frases prontas para viagem, frases prontas para hotel, frases prontas para... Não funciona assim. Você precisa dominar a estrutura para que isso te gere segurança na hora de você uma frase, pergunta, e você já dominou aquilo praticando, se envolvendo. Por isso que eu falo, não descarte a gramática do seu aprendizado. Se você fizer isso, vai levar muito mais tempo para você aprender, tá? You are the salt of the earth. E então Jesus conclui dizendo a última frase desta cena.
You are the salt of the earth. Vocês são o sal da terra. Lembrando que, mais uma vez, essa frase pode ser traduzida para plural ou singular. Você é o sal da terra ou vocês são o sal da terra. Como é que você vai saber? Depende do contexto. Se for no contexto bíblico, o que está escrito na Bíblia, sim, eu diria que é plural. Está dizendo isso para várias pessoas. Mas aqui ele está dizendo diretamente para Deus, né? O que passa o duplo sentido, que pode ser algo dito somente para ele também. Mas é claro, né? Sabemos que esse texto é bíblico, está dentro do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte ali, início do livro de Mateus. E é importante você entender que aqui ele está dizendo, você é o sal da terra, mas... You are the salt of the earth. Também é plural. Vocês são o sal da terra. You are the salt of the earth. E eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes as pessoas acham que are é são e is é. Sabe? Quando você acha que you pode ser usado com is ou com are, eu vou dizer pra você, you você sempre vai usar com are dentro do verbo to be. Não existe you is, tá bom? Não existe you is the salt. Não, gente. You are. Sempre. Ah, é singular ou é plural? You are. Ok? Porque are é a palavra que se casa com you e já era. Você não usa is, você não usa am. Não, você vai usar are. Ok? You are the salt of the earth. Você é o sal da terra. É isso aí, my friends. Agora, pra gente finalizar essa aula, vamos fazer o seguinte, vamos assistir essa cena de hoje com legendas em inglês. Quero saber aí se ficou mais fácil agora a compreensão de tudo que você estudou até aqui. Eu quero que você comente aqui embaixo o seguinte, tá? É o registro final e é muito importante que você comente para eu saber se de fato você teve um bom aproveitamento ao longo dessa aula. Você vai comentar assim, ó. Início do vídeo, tantos por cento. Final do vídeo, tantos por cento. Ok? Início do vídeo, compreensão, 30%. Final do vídeo, compreensão, 90%. Quero que você comente e seja sincero, seja perspicaz, ok? É momento de você se avaliar e tá tudo bem, tá? Se você ainda chegou no final da aula, não entendendo, não tendo total compreensão de tudo que você estudou aqui, assista e volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Vamos lá, com legendas em inglês. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Yes. But how is it the map? If someone wants to find me, those are the groups they should look for. And then? You are the salt of the earth. É isso aí, my friends. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos terminar assistindo essa cena aqui, sem legendas? Bora lá, eu quero ver o seu comentário aqui embaixo. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Yes. But how is it the map? If someone wants to find me, those are the groups they should look for. And then? You are the salt of the earth. É isso aí, my friends! Agora eu decidi fazer uma coisa diferente aqui, ó. Eu vou juntar a cena da aula 5 com a cena da aula 6. Agora nós vamos assistir essa cena completa. Completa sem legendas, tá? Eu quero agora que você avalie aí, ó. Será que a aula 5 e a aula 6, você extraiu o máximo possível delas? Bora finalizar essa aula assistindo essa cena completa, somando a cena da aula passada e a cena da aula de hoje. Vamos lá? Matthew. Matthew. Bye-bye. I've got it. The opening? Yes. What is it? A map. The what? Directions where people should look to find me. Okay. Give me a moment. I'm ready. Have I? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Yes. But how is it the map? If someone wants to find me, those are the groups they should look for.
And then? You are the salt of the earth. É isso aí, my friends. Nós temos um grupo no WhatsApp, grupo Inglês com The Chosen, em que eu vou compartilhar essas cenas que nós analisamos, não só da aula 6, mas da aula 5, 4, 3, 2, 1. Todas as cenas que nós analisamos nessa série, eu vou compartilhar e vou enviar, disponibilizar gratuitamente lá no grupo do WhatsApp, tá? Você que ainda não faz parte desse grupo, você vai vir aqui no link na descrição, teachermurilo.com/inglês, aliás, /The Chosen, teachermurilo.com/The Chosen, e lá você vai se inscrever gratuitamente para você participar do meu grupo no WhatsApp, ok? E olha, a notícia mais importante aqui que eu quero que você saia daqui já com o próximo passo engatilhado, já tendo uma visão mais clara do próximo nível para onde você está indo, é o seguinte: as inscrições estão abertas pela metade do preço, R$497 o ano, ou 12 vezes de R$49,90. É uma jornada para você intensificar os seus estudos, aprender e dominar todas as estruturas do inglês e construir a sua fluência em 12 meses. Murilo, é possível? É possível para aquele que está disposto a ser intenso. Intenso não só no estudo, intenso no envolvimento, intenso no suporte, intenso em praticar as 4 habilidades, ler, escrever, ouvir e falar. É possível você aprender muito num curto espaço de tempo. Só que é o seguinte, ó. Tudo que contém nessa jornada, preste muita atenção. Mais de 200 aulas do zero à fluência, ensinando todas as estruturas do inglês, um conteúdo sequencial, gradativo para você estudar a hora que você quiser, não importa em qual país você esteja, em qual estado, em qual região, não importa. Você vai poder estudar de acordo com o seu ritmo. Você vai poder, além disso, fazer parte de uma comunidade de alunos no WhatsApp e no Telegram, onde nós tiramos dúvidas, praticamos inglês, enviamos dicas, enviamos vídeos, enviamos links, para você estar conectado todos os dias, poder enviar sua dúvida livremente de segunda a segunda, também praticar com outras pessoas dentro desse espaço. Esse é o principal objetivo, não só estudar teoria, não é o objetivo estudar teoria, o objetivo é você aprender e já aplicar na prática. Terceiro ponto, aulas de conversação toda semana. Toda semana nós fazemos um encontro ao vivo, geralmente no período da noite, em que nós trazemos um assunto em pauta para discutirmos, tirarmos dúvidas, praticarmos inglês, nos conectarmos uns com os outros e desenvolver o speaking. É importantíssimo você treinar o seu speaking, não só comigo, mas também com outras pessoas, para que você desenvolva. Se você tem anseio em aprender inglês para se conectar com nativos, o primeiro bloqueio que você tem que quebrar é o medo de falar com quem também está aprendendo nessa jornada com você. Esse é o principal objetivo do Conversation Club, que é algo que nós inauguramos recentemente e está sendo toda semana, um encontro para tirar dúvidas de suporte comigo mesmo, para nós praticarmos inglês, para nós falarmos sobre temas, assuntos complexos dentro da língua inglesa que a gente traz aqui para descomplexar. É um encontro exclusivo para quem é aluno, para quem está próximo aí dentro dessa jornada do zero à fluência. Quarto ponto, dentro da jornada também contém aulas de inglês com filmes, com músicas, com séries, com discursos com a Bíblia, com histórias infantis, com vários outros itens que tornam seu aprendizado muito mais legal, divertido, mais leve. Se você me perguntar por que eu escolhi ensinar inglês com filmes aqui no YouTube desde 2017, esse é o principal fator. Que acima de tudo seja legal, seja leve, seja divertido. As estatísticas de você desistir serão muito menores, né? A probabilidade será muito menor quando você
investe em estudar com aquilo que você gosta, com aquilo que você tem prazer. Quando você está fazendo algo não por obrigação, por necessidade, mas por prazer, porque você gostou daquilo, o seu rendimento vai ser melhor, você vai aprender mais rápido, a tendência de você desistir vai ser minúscula. E sim, eu quero que você desenvolva uma jornada de disciplina, de envolvimento, de contato. Você vai entender que estudar inglês é igual ir para academia, você vai fazer um pouco por dia. Você vai treinando músculos, você vai melhorando a sua memorização, você vai melhorando a sua fala, melhorando a sua escrita, melhorando a sua leitura, melhorando o seu listening. É um aperfeiçoamento em conjunto de 4 habilidades. Quando me perguntam, aprender inglês é igual o quê? É igual aprender a tocar violão, é igual aprender a tocar um instrumento musical, é igual aprender a fazer exercícios, a você ganhar músculos, a você ganhar massa. Tudo isso que envolve o quê? Disciplina, contato diário. O que é mais difícil? É mais difícil quando você está sozinho. É mais difícil quando você não tem acompanhamento, quando você não tem alguém para te ajudar, alguém para te dar suporte, alguém para te incentivar, alguém para te encher o saco, que é o que eu vou fazer, eu vou te encher o saco toda semana no Encontro ao Vivo para você pegar firme no inglês todos os dias. É o objetivo. Não é só ser legal, é ser eficiente. 5º ponto. Nós inserimos um módulo dentro do curso, que é o curso de inglês com Shrek. Nós decidimos fazer um módulo dentro da plataforma só para ensinar inglês com o filme completo do Shrek. Aí toda sexta nós fazemos uma aula especial lá dentro desse módulo, ensinando mais um trecho desse filme. Estamos aí analisando já até o momento, já analisamos mais de 20 minutos desse filme. E vamos analisar aí pelo menos 100 aulas só dentro desse módulo, tá? Para vocês terem uma ideia, é possível você se tornar fluente, dominar todas as estruturas do inglês somente estudando um filme completo, com mais de 6.000 palavras, em que passa sim por todas as estruturas do inglês. Isso aqui é para quem entendeu o jogo da imersão, para quem entendeu que sim, é possível você aprender sem ficar preso nas regras, sem ficar estudando naquele modo tradicional, que sim, você já viu que demora muito mais tempo. Então, quando você envolve prazer, por exemplo, inserimos aqui materiais de imersão, podcasts, audiobooks, livros, podcasts para você treinar o listening, audiobooks para você treinar o listening e a escrita e a leitura. Você vai poder ouvir nativos lendo o livro para você ouvir e praticar a sua leitura. Além de livros para você baixar, livros de romance, de aventura, textos, PDFs, livros em PDF para você baixar e ter no seu celular e também praticar inglês diariamente, além dos meus livros Inglês com Filmes. Eu criei 4 versões, 4 livros digitais Inglês com Filmes, cada livro com mais ou menos 200 páginas cada, só com frases de filmes da vida real. Murilo, como que é a plataforma do curso? A plataforma do curso pelo computador é mais ou menos dessa forma. Aqui você vai ver alguns módulos só, tá? Não tá tudo aqui, tá bom? Tem gente que acha que eu tô mostrando tudo. Não, gente, não tá mostrando tudo aqui não, tá? Esse aqui é só um print de alguns dos módulos para você ver como que a plataforma é organizada lá dentro. É um formato Netflix mesmo, um formato de fácil visualização para você acessar e ter prazer de acessar também. Não só pelo computador, mas também pelo celular. A grande vantagem é que pelo celular você vai poder baixar as aulas, assisti-las offline e você não vai precisar necessariamente estar conectado à internet para poder assistir as aulas. Então, gente, esta é a jornada do zero à fluência. Quanto que valeria tudo isso que contém aqui dentro? Só para você entender, mais de 200 aulas, se eu fosse cobrar em torno de R$15 cada, seria isso aqui, ó, R$3.000. Se o meu suporte no WhatsApp cada dia custasse R$5, o ano todo seria isso aqui, ó, 1.825. Se eu fosse cobrar por cada encontro que eu faço ao vivo toda semana e cada encontro custasse R$100, assim como eu conheço vários professores que fazem R$100 por hora aula, seria isso aí, ó, 5.000 o ano todo. Esse é o investimento que você faria na jornada se eu fosse cobrar à risca tudo que eu estou entregando para você dentro dessa plataforma. Enfim, tudo isso aqui, mais os bônus, mais os meus livros em inglês com filmes, mais o curso de inglês com Shrek, é óbvio, tudo isso a gente não vai cobrar R$10.225. Não, gente, o valor real da plataforma, da jornada,
sem desconto, é isso aqui, ó. Quem aí me acompanha desde 2020 sabe que esse é o valor que nós nunca alteramos e sempre acrescentamos mais coisas, sempre melhoramos a plataforma. Ela vale muito mais do que isso, mas nós sempre mantemos esse valor, 995. E aí, nesse início de ano, dentro dessa série do Inglês com The Chosen, decidimos abrir esse desconto especial de 995 por 497, ou 12 vezes de R$ 49,90. Esse é o valor que você vai poder entrar agora na jornada do zero à fluência. Então, seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E como eu sempre digo aqui, eu, Teacher Murilo, quero ser o seu último professor. A pergunta que eu te faço é: qual vai ser a sua decisão? O que você vai fazer? Você vai vir aqui no link na descrição ou no comentário fixado desse vídeo e vai se inscrever. Tá aqui no comentário fixado ou no link aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/desconto 50 off. Clique aqui e cai pra dentro. Eu te espero do outro lado daqui a pouco lá na jornada do zero à fluência. Let's bora? É isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de 997, você vai poder se inscrever por 497 ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito? Aprendendo inglês? Começando a construir a sua fluência? Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Qual ideia que você tem sobre o inglês? Porque a primeira ideia que vem na sua cabeça vai definir quais serão seus próximos passos. Hoje, o número de conexões que você tem, antes de tudo, é limitado pelo seu idioma, pela língua que você fala. Aí, quando você começa a perceber que existem outros ambientes lá fora, outras culturas, outros conhecimentos, você percebe que o inglês é só uma porta. Por exemplo, se você quer conteúdo para aprender a falar japonês, você encontra pouca coisa do japonês para o português. Agora você encontra muita coisa do japonês para o inglês. Eu não sei se você tem a perspectiva do negócio, mas se você domina a língua inglesa, isso é uma porta gigantesca para você aprender qualquer outra língua. É por isso que há uma estatística, uma probabilidade muito grande, quando a pessoa domina inglês, ela aprender o segundo, terceiro, quarto idioma. Por quê? Não é porque a pessoa tem QI elevado, capacidade, ela nasceu com inteligência, mas é porque ela abriu a porta principal. Tudo que a gente vai fazer na vida, se a gente não tiver um ato de isso aqui, vai virar um compromisso inegociável. No momento que vira, você vai se tornar bom naquilo e é só questão de tempo. O quanto que você sabe de inglês, se é muito ou se é pouco, ele está inteiramente ligado ao quanto que você se envolveu durante toda a sua vida. A dificuldade que você tem, ela é só um sensor que mostra aquilo que você ainda não domina. Então, quando você sente dificuldade ali no falar, no compreender, você vai entender o seguinte: isso aqui é só um sensor que está me mostrando, peraí, eu ainda não estou acostumado com isso. Você está aprendendo qualquer coisa nova, você ainda não domina. Instala essa fala na sua vida: eu ainda não dominei isso, mas eu estou no processo. É sobre o ainda. Porque se você entra no jogo entendendo, eu posso não saber nada sobre o inglês, eu ainda não aprendi, eu ainda sou travado nisso, eu ainda, esse ainda significa o quê? Em algum momento, essa chave vai virar. É sobre isso. É o caminho mesmo. Esse é o caminho, é estressante. Mas o caminho do estresse, o caminho da dor, o caminho do desconforto, ele começa a destravar novos genes dentro de você. Isso é absurdo. Imagina um campo dentro da sua mente desconhecido. E à medida que você começa a se expor em situações de estresse, de desconforto, todas essas capacidades, elas começam a ser desbloqueadas. E é interessante porque quem sabe o quanto de coisa você tem trancado dentro de você? Mas é absurdo você entender o quanto que a sua mente humana é capaz de aprender, o quanto de potencialidade que tem trancado dentro de você, que você tem o poder para destrancar isso. Se você parar para analisar, é dessa forma que você aprendeu a própria língua materna, português. Qual que é o primeiro sentido que foi aguçado na sua vida quando você ainda estava na barriga da sua mãe? O sentido da audição. Nem nasceu ainda, não tem nem data de nascimento,
mas já ouve, identifica sons. Qual que é o segundo? A fala. Depois que a criança nasce, o que ela começa a fazer? A reproduzir os sons que ela ouve. E ela começa a se explorar, falar aquilo que ela está ouvindo. A fluência no inglês, ela está nessas duas primeiras habilidades: ouvir e falar. A criança, ela não sabe nada de leitura escrita, mas nos 5 primeiros anos, a criança fica apenas ouvindo e falando. E ela fica muito tempo nisso. Nenhuma criança na face da terra começou a falar português acertando tudo. Não existe. Você passou por esse processo. Agora, se você não entende que no inglês funciona também dessa forma, você vai ficar sempre travado no quê? Eu quero falar, mas eu só quero falar se eu tiver certeza que eu tô certo. E aí você não fala. Sabe a crença que muita gente cria em relação ao inglês? Isso aqui eu tinha. Eu achava que eu precisava aprender todas as regras sobre o inglês, e aí depois, do nada assim, eu vou saber falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser também uma pessoa que ouve muito, consegue falar, mas não sabe nada de leitura. Você não consegue identificar uma palavra quando você está lendo. A sua audição e a sua fala não está ligado com a leitura e a escrita. A audição e a fala, o desenvolvimento da audição e fala não está ligado à regra, não está ligado à gramática. Então, quando você enxerga o inglês dessa forma, às vezes quando fala do inglês, você já logo pensa, né? As regras, as estruturas, as frases, preposições e tudo aquilo que é leitura escrita. Não é audição e fala. É possível você aprender inglês somente compreendendo e falando. Embora não seja comum na nossa realidade, um brasileiro que fala 2 línguas, em qualquer país que você for, até aqui da América Latina, se você for pra Europa, então, você vai achar assustador o quão comum é pessoas que falam 2 línguas. É a coisa mais normal, tão normal quanto se formar no ensino médio. Invistam na continuidade. Vocês não têm ideia o quanto me entristece o coração ver pessoas iniciando e pessoas abandonando. Muitas pessoas desistem fácil, como o Robson falou. A pessoa começa, lida ali com um pouquinho de desconforto. Isso não é pra mim. E aí desenvolve várias crenças que faz de fato a desistir. O que a fluência de fato vai te proporcionar para sua vida, não só para a vida profissional? É incrível demais você se conectar com pessoas que não são daqui, pessoas que pensam completamente diferente, pessoas que comem uma comida totalmente diferente, vestem uma roupa diferente. Não tem preço, é algo inestimável. Quando a gente fala aqui que um curso de inglês custa XYZ, pode ser que custe, mas a fluência não tem preço. A fluência é algo libertador. Quando você consegue alcançar esse nível de conseguir fluir na língua inglesa, não tem limites. Você consegue aprender qualquer outra coisa. Só que muitas vezes vai bater na sua porta o seguinte: desiste, para com esse negócio. Você vai se deparar com uma dificuldade que você nem sabe que existe ainda dentro do inglês. Aí você vai falar assim: não dou conta não. Precisa disso mesmo para você perceber que não pode ser baseada na empolgação. Eu falo para você: abandona a maldição da empolgação. Abandona. Não baseia na empolgação, baseia na disciplina. A disciplina, ela vai te levar a lugares que a motivação jamais vai te levar. Então, quando você abraça isso, pronto, isso se torna algo inegociável. O principal vilão do extraordinário. Extraordinário significa o que vai além da média. O principal vilão do extraordinário é o bom. É o nível do aqui tá bom onde eu tô. Pra que me envolver mais? Vou ficar aqui mesmo onde eu tô, tá bom. Só que não desfruta do extraordinário quem se conforma com o nível bom. Aí entra uma coisa chamada familiarização. Você pode assistir uma aula sobre um assunto muito complexo, e aí de repente aquela aula acabar, passar um tempo e você esquecer. Porque uma curta aula não é tempo suficiente para você se familiarizar com aquilo. Talvez você vai precisar passar meses. E não é meses vendo a regra, é meses usando-a, colocando em prática, lendo aquilo, escrevendo aquilo, ouvindo aquilo, falando aquilo. Mas como diz a lei de Newton, para que você avance, você precisa deixar alguma coisa para trás. Todo peso, toda crença, tudo aquilo que talvez alguém disse para você que você não é capaz, que você não dá conta, que esse negócio não é para você, e você vai sepultar isso hoje. Tudo aquilo que você sente hoje, que você não é capaz de fazer, são apenas histórias que você mesmo conta para você. No dia que você escolher ressignificar isso, a sua vida jamais vai ser a mesma.